Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ninguém Te Conta Isso. Doutor Ricardo Bianchini aqui, meu convidado de hoje. O nosso programa aqui, inicial dessa série de entrevistas que nós vamos fazer daqui para frente, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Eu sou o professor Castelo Branco, sou perito judicial e amigo desse homem aqui, que é uma sumidade jurídica em pirataria no esporte. Doutor Ricardo Bianchini, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, professor Anísio. Eu fico lisonjeado com as palavras, não é? Você que é um profissional de alta estatura, tão bem reconhecido no mundo jurídico, eu não faço esse elogio como forma de seduzir a sua alma, não é? Mas como forma de externar uma definição, uma constatação definitiva. Fiquei muito honrado com o seu convite, fico feliz aí em abordar um tema tão importante, que é a violação das marcas, não somente das agremiações esportivas, mas as marcas em geral, das empresas, das grifes, né? E é muito importante a gente abordar esse tema. Ótimo. Tô bem aqui, já indo direto aqui ao tema, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui, né? É muito grande o número, é um mercado bilionário, é milionário, quanto que é? Você tem ideia de quanto que hoje é a pirataria no mundo das marcas esportivas, por exemplo? Bom, vamos lá. Para se chegar numa cifra dessa, né, decorrente aí da violação das marcas, falo das agremiações esportivas, ela decorre de uma conjugação de fatores, não é? Sejam eles de sonegação fiscal, sejam eles dos próprios royalties que não se paga aos clubes, seja ele em decorrência do custo da atividade criminosa, né, ao Estado, porque isso gera uma série de apreensões, processos criminais, atuação da polícia, da Receita Federal. Então, a estrutura estatal, ela é mobilizada de forma muito superlativa em razão da violação das marcas, não é? Eu posso dizer daquilo que a gente já trabalhou, né? Porque você mensurar isso de forma muito precisa é muito grande, né? É um volume muito grande. Mas nós chegamos só de uma agremiação desportiva, a gente retirar já está quase 50 bilhões de reais. Através de um sistema de inteligência artificial que nós temos, que nós parametrizamos, né, o sistema com o tamanho do vestuário, a cor, as expressões, os logos, as marcas, enfim. E a conjugação desses valores todos, dessas violações, hoje alcançaram aí mais de 50 bilhões de reais, desculpe, da retirada do mercado. Nossa! É muito grande. É muita coisa. É muito Bom, você falou de uma agremiação esportiva, mas, na verdade, hoje quais são os clubes brasileiros que você representa como advogado, fazendo esse trabalho, que eu vejo que é um trabalho importantíssimo? Sim, sim. Bom, nós fazemos esse trabalho no Santos Futebol Clube, né? Começamos fazendo ele no Corinthians, não é? Ele ganhou aí uma atenção das demais agremiações, porque a gente começou a fazer isso de forma diferente, daquilo que nós entendíamos que usualmente eram feitos esses trabalhos. Nós trabalhamos hoje também com o Bahia, SAF, né, do Grupo City, com o Ceará, o Esporte Clube do Recife. Trabalhamos com a Volt, que tem na sua base Fortaleza, Vitória, Remo, o Botafogo de Ribeirão Preto, Figueirense, enfim, tem uma série de clubes de futebol na sua base, que a gente também conversa, que a gente também desenvolve esse trabalho, e além de algumas marcas, tá? Marcas que eu não posso revelar por uma questão sigilosa que não permite que a gente divulgue. Mas é um trabalho que já ganhou a dimensão e a gente está fechado agora com um novo time, não é? Uma nova agremiação desportiva que vem aí, não é? E a gente, que também chamou a atenção do nosso trabalho, e eu não posso dizer da região, porque senão vai certamente chamar a atenção, mas a gente tem desenvolvido esse trabalho e mais, viu, professor? Acho importante, porque nós, ao iniciarmos isso, a gente fez muita questão de aproximar as nossas relações das agremiações esportivas com o poder estatal. Não é? Nós, não bastasse exatamente a atividade, né, que a gente já desenvolvia através da inteligência artificial, mas quando a gente precisa de um trabalho em campo, que é você partir em campo numa perícia investigativa, como diz o professor, a gente tem investigadores na rua, a gente tem profissionais que fazem a investigação, destinam alguns alvos e nos informam. A gente põe com essa equipe em campo, através das informações, a gente toma as medidas policiais, cíveis, né,
até junto com a Receita Federal, para que essa mercadoria seja fisicamente recolhida, não é? Então, esse é um trabalho que a gente fez e nada melhor do que aproximar do poder estatal. Delegados de polícia, auditores da Receita Federal, Polícia Federal, enfim, o Poder Judiciário, essas ações são distribuídas nas varas empresariais. Então, é muito importante, é uma questão que eu faço, fazer uma boa relação com as autoridades públicas. Então, na verdade, esse trabalho acontece em várias etapas, pelo que eu estou entendendo. Você faz o que nós chamamos aí, no meu mundo aqui, né, da perícia investigativa, que chamam de advocacia investigativa. Sim, sim. E aí, e você faz parceria com a polícia, com os outros órgãos, até mesmo da Receita Federal, envolve todas as entidades, de tal forma que o objetivo é inibir a pirataria. Exatamente. E recolher do mercado aquilo que está sendo vendido de forma franca aí na comercialização ilícita. Então, na verdade, é muita coisa. O que é o produto mais pirateado hoje? É camisa? Bom, isto está a depender da agremiação desportiva. Não é? A gente, ao desenvolver esse trabalho, a gente detectou uma série de coisas, né? A questão geográfica é importante, a questão do volume de torcida, a questão da própria atuação do departamento de marketing, né? O departamento de marketing hoje faz um trabalho excepcional nas agremiações, todas elas, tá? É um trabalho muito importante. Sim. Lógico que o que chega ao destinatário final com mais força são as camisas, não é? O pessoal fala camisa pirata, camisa tailandesa, mas existe uma série de produtos dentro de um departamento de marketing, departamento de licenciamento, em que alguns representam 60% do comércio estão fora do material de pano, que a gente fala que é o vestuário desportivo, não é? Então, você tem canecas, você tem relógios, você tem skate, você tem sorvete. Eu já vi cosmético falsificado, não é? O pessoal coloca uma estampa, aquelas coisas manuais que você não sabe nem a segurança e a origem daquela coisa, né? Produtos PETs falsificados. Então, assim, tem uma gama de produtos que são falsificados, né? Sem o licenciamento da marca e que são objeto do nosso trabalho. A gente, ao detectar que essa mercancia ilícita está sendo desenvolvida, a gente faz esse trabalho de perícia investigativa e não só no trabalho de busca e apreensão. A gente, toda ação, professor Anísio, toda ação que a gente vai desenvolver, é importante o advogado investigar antes. É importante o advogado olhar no personagem que está do lado de lá e fazer uma investigação desse personagem. É uma empresa? É uma pessoa física? Deixa eu ver quem está do lado de lá. Porque nessa investigação que a gente faz, a gente consegue detectar algumas situações que ficam muito mais fáceis e contundentes numa dilação probatória, numa ação judicial. Então, porque o que eu entendo assim, aí tudo isso depois vira uma ação judicial. Sim. Contra aquele que é o falsificador. Perfeito. Você identifica quem é o que está trazendo a mercadoria, o que está produzindo, o que está vendendo. Na verdade, é uma cadeia. É uma cadeia. É uma cadeia produtiva. Sim, sim. Nós fazemos, por exemplo, buscas e medidas de busca e apreensão na fábrica, diretamente naquele que desenvolve a atividade de produção. Nós fazemos naquele que vende, fazemos naquele que distribui, não é? Enfim, tem uma cadeia toda de comercialização que ela é atingida de ponta a ponta. Deixa eu só entender aqui uma coisa. Uma empresa que produz vamos pensar assim, uma marca de futebol, uma Nike, uma Adidas, elas têm a fábrica. Perfeito. Então, elas têm lá funcionários, tem empresa, tem tudo, toda uma estrutura de maquinário para aquilo acontecer. Essas empresas que fazem essa falsificação, elas também montam uma estrutura semelhante para isso acontecer? Sim, sim. Olha, eu vou lhe dizer, nós fizemos uma grande apreensão no núcleo ali de Aparecida do Norte. Ali tem uma cidadezinha que chama Potim, Roseira e Aparecida do Norte, perto ali da Catedral, né? E ali tem um núcleo de falsificação de material desportivo. Então, a gente fez a investigação, levantou o lugar, não é? Fazendo campana na porta, sabendo eventualmente o tráfego de pessoas ali dentro daquela empresa. E a gente, com a Polícia Civil, chegou ali por volta de umas 7h30 da manhã, não é? E pegamos ali a empresa já trabalhando, né? Já desde as 7 da manhã já em atividade. E todo o material ali foi apreendido, tecido, aqueles PETs que são da marca do clube, enfim, aquelas telas de impressão, não é? E maquinários
pesados. Quando eu digo maquinários pesados, são 20 máquinas em série, 30 máquinas em série, funcionando, costurando, fazendo ali toda a aplicação do material falsificado. É porque eu imaginei exatamente isso aí. Que você vê os produtos que são vendidos aí nas portas dos estádios, nos arredores, até mesmo nessas zonas aí de comércio, chamado comércio popular. Sim. Você vê que os produtos são muito semelhantes aos produtos originais. Se aqueles produtos não são fabricados pelas empresas que fabricam, que são a detentora da marca, alguém está fazendo com alguma tecnologia. Sim. Então, a pessoa monta uma indústria paralela, copiando a marcas que já existe e começa a fabricar e vender normalmente. Exatamente. Nós temos 2 tipos aí de comercialização. Nós temos aquela fábrica que ela é sediada em território nacional, ela ali produz, ela faz numa qualidade ou muito rudimentar, ou um pouquinho mais próxima aí da original, e as famosas camisas tailandesas. As camisas tailandesas, eu sei identificar, a minha equipe sabe identificar, tal como eu digo, pegar uma nota falsa pelo tato, a gente tem sinais... Mas não é tão simples. Não é tão simples, mas a gente consegue aí, através de um olhar, eles vão, por mais que vão se aperfeiçoando, a gente consegue saber, porque conhece o padrão original e verifica também a constatação ali até para fins de perícia, aquele que é falsificado. Agora, as tailandesas, ela tem uma qualidade muito próxima da original. Eles são realmente muito perfeitos na forma de falsificar o produto. Então, ela tem sido hoje o calcanhar de Aquiles aí das agremiações esportivas. Só um detalhe aqui, essa quantidade de produtos na rua falsificados, isso aí afeta, por exemplo, contratos com patrocinadores dos clubes, por exemplo? Chega a interferir em alguma coisa, em negociação? Não. Na verdade, o que é importante, eu sempre digo para os clubes, eu gosto muito de colocar, isso foi uma ideia que a gente vem conversando, porque tem clubes que não ligavam para isso. Tem clubes que falavam, mas nem sabia que tinha esse trabalho, clubes menores, e isso gera um problema, porque é uma das formas de receita do clube é a venda de material licenciado. Né? Então, eu comecei a dizer o seguinte, olha, vocês precisam destacar uma verba, vocês precisam destacar ou o patrocinador, ou a marca, quando eu digo patrocinador, desde uma Bet até efetivamente uma Nike, uma New Balance e uma Adidas. A minha pergunta era o seguinte, por exemplo, eu frequento lá a Arena do Corinthians, por exemplo, lá tem uma loja lá. Sim. Eu penso o seguinte, se a pessoa, na verdade, tem a camisa, está sendo vendida ali na rua, pelo 20% do valor, 30% do valor, e lá na loja tem um outro valor, eu penso assim, que se eu sou um patrocinador de material esportivo, eu quero que se combata essa pirataria para que eu possa vender mais. Sem dúvida. Nesse sentido que eu estou falando que pode afetar a negociação de um contrato. Perfeito. Eu sempre digo, olha, é uma luta, inclusive nesse novo contrato que nós estamos assumindo, um dos escopos de trabalho para minha contratação foi trabalhar em torno do estádio, tá? Porque eu, por exemplo, eu vou contar uma história. Eu tive há mais ou menos umas 2 semanas na Bahia, não é? Eu trabalho, a gente desenvolve uma atividade para o Bahia. Um pessoal muito querido, uma organização deles é um negócio ímpar, né? Realmente eles são, além de simpáticos por serem baianos, né? Naturalmente já, o baiano é um povo simpaticíssimo. Povo alegre, né? Povo alegre, eles são muito organizados pela cultura da SAF, que hoje do grupo City, que realmente desenvolve um trabalho excepcional. É profissional lá o negócio? Sim, muito profissional, né? Você vê que eles foram campeões agora. Da Copa Nordeste. Da Copa Nordeste. E eu, conversando com o clube, ouvi algumas coisas que eu gostei muito. Por exemplo, poxa, o clube perde, como é que fica, né? O técnico, porque em alguns clubes, 2, 3, 4, 5 partidas que o clube eventualmente não alcance o resultado almejado, ou cria algum problema ali na tabela, já começam a gritar, fora o técnico, etc e tal. E o que eu gostei, não critico isso, tá? Mas o que eu gostei muito de ouvir numa reunião que eu fiz lá? O inglês pergunta o seguinte, estão aplicando todos os métodos técnicos? Sim. Todas as situações que deveriam ser aplicadas, treinamento correto, fisioterapia correta, alimentação, treino, está sendo aplicado? Está. Então é uma questão de tempo.
não é? É uma questão de tempo. Não se pode esperar que, às vezes, o técnico, num jogo, já consiga, né? Por mais que ele tenha uma mão genial ali, já consiga modificar toda uma forma de jogar. Isso demora, isso depende do entrosamento. Então, eu gostei muito desta cultura, não é? De aplicar os métodos corretos. Então, a história que eu ia contar é a seguinte: eu saí do estádio lá, né? Onde eles têm lá o estádio, e eu fui almoçar com a equipe, né? Fui almoçar com o pessoal e tal, e eu vi uma barraca de venda de produto pirata em Frente à loja deles. Mas bem em frente, ali chama Dique do Itororó, né? Do outro lado da rua. Eu olhei, tava com 2 diretores, o diretor jurídico, o diretor de marketing. Eu olhei aqui e falei, mas o que tá fazendo esse negócio aqui, né? Ele falou, essa banquinha aí tem, mas... Não... Então eu cheguei do lado... Essa banquinha, né? Falei, tudo bem, companheiro, como é que você tá? Opa, tudo bem, o que o senhor vai querer hoje? Eu vou querer o seguinte, eu vou querer que o senhor desmonte essa barraquinha daqui e não volte mais. Porque eu sou advogado do clube, isso aqui é pirataria, crime de 2 a 4 anos de reclusão. Você conversar com o cara ali do varal é complicado, mas eu vou dar 15 minutos pro senhor sair, eu vou almoçar ali e eu já volto. E quando eu voltei, né? Já estava tudo desmontado. Eu não estou falando uma barraquinha. O indivíduo tinha uma barraca montada, com cabides, um negócio grande, que nem aquelas... Sabe aquelas barracas de pastel quadradas? Sei. Tinha 4 lados, ele no meio, tudo pendurado. E até brinquei, porque eu participei de uma feira semana passada, chamada Confute, não é? E aí o diretor foi lá, me visitou, e ele falou, pô, Bianchini, preciso contar uma história. E ele chegou no cara da barraquinha, para quando voltou não tava mais lá a barraquinha. Então eu acho que esse trabalho, embora eu tenha falado algo assim muito sintético, mas esse trabalho dentro, ao entorno do estádio precisa ser feito. E preciso da colaboração da polícia, tá? Sozinho a gente não consegue desenvolver, por mais que a gente bata uma vez, 2, é importante que a polícia colabore, e a gente tem aí desenvolvido um trabalho árduo aí para tentar eliminar isso das cercanias dos estádios de futebol. Olha, eu observo que o combate à pirataria não é uma coisa recente, é uma coisa já antiga, todo mundo combate a pirataria, eu ouço falar disso há muito tempo. Mas esse trabalho que o doutor está fazendo junto aos clubes de futebol é algo pioneiro, ou eu estou enganado? Bom, o que eu via sempre, tá? Eu vou te falar porque de dentro de um clube que eu trabalho, eu tive a oportunidade de enxergar isso. Os contratos passavam pela seguinte situação, né? Você tinha ali a permissão do clube de ele explorar a marca, ele usar a marca dele, não é? Para você poder fazer o trabalho de combate à pirataria. Então você entrava com ações indenizatórias. Isso lá atrás não tinha inteligência artificial, não é? Era feito um negócio na unha, não é? De forma muito mecânica ali. E a gente, ao entrar... e outro detalhe, a divisão do valor de indenização era algo muito prejudicial à agremiação desportiva. Se pagava um valor muito pequeno para a agremiação desportiva. Então, exemplo, você faz uma indenização, você desenvolve um trabalho, você ofere uma indenização ao clube de 10 mil reais, se chegava a se passar 500 reais para o clube. Você fazia uma indenização, alcançava uma indenização da violação, por exemplo, de 20 mil reais, pagava R$1.000 ao clube. Então, assim, em nome de se bater, de se combater e bater em cima da pirataria. A indenização que você faz é assim, você processou uma empresa que está pirateando o produto, identificou, e ele indenizava o clube numa continha dessa. Exatamente, o escritório recebia o valor, lógico que tinha um contrato ali lastreando isso e repassava para o clube, pelo contrato, consentaneamente ao contrato, um valor muito ínfimo. Mas eu tô explorando, eu tô batendo na pirataria. Bater na pirataria, ok, mas você tem que passar um valor para o clube, minimamente que seja para remunerar a pirataria e que seja também para remunerar o escritório. E a gente não viu isso. Quando eu enxerguei isso, eu comecei a ver dentro do mercado os escritórios que trabalham muito bem, que desenvolvem um trabalho muito bem. Eu tenho boa relação com todos, não tenho nenhum problema com ninguém. Mas deixa eu fazer um pouquinho diferente. É porque nesse momento aí, você está falando assim, você estava até numa situação de advogado de um clube. Podemos falar o nome do clube, não? Não. Tá. Eu sou muito ético nessas questões. Eu acho que eu bato muito nisso, nessa questão de você... eu tenho coisas que eu falo que eu estou autorizado. Eu tenho coisas que eu não falo que eu não estou autorizado. Então, assim, segunda-feira eu tenho um programa que eu vou participar de uma
conhecido aí. Então, assim, eu hoje já alinhei o que eu posso falar, o que eu não posso falar, né? Então, mas você representava um clube grande do futebol, e você, nesse caso, atuando como advogado do clube, conversa com outros advogados. Eu, na verdade, comecei a detectar isso, porque quando eu entrei para trabalhar, o primeiro clube que eu desenvolvi atividade nesse tocante foi o Corinthians. Mas eu já tinha... Quando eu entrei, eu falei assim, deixa eu ver os escritórios que estão trabalhando e vamos organizar isso aqui, né? Certo. Não só na pirataria, em todos os sentidos. Tem um escritório tributário, é bom, fica. Escritório de proteção da marca, é bom, fica. Hoje, eu faço esse trabalho e nem por isso a gente não tem sentido mexer com quem está lá, não é? Ou seja, a gente tem que ser muito ético. Eu primo muito por isso, acho que é por isso até que a gente se deu muito bem, porque eu também conheço a sua forma de ser e de atuar. Então, ou seja, a gente foi vendo quem tinha condição de ficar e não tinha. E quando eu olhei o contrato da pirataria, eu comecei a olhar no mercado outros contratos, a gente vai conversando com outros advogados, tem uma relação com todos os advogados dos clubes que eu trabalho, né? A gente vai fazendo uma relação profissional, de amizade, de trocar ideias, né? O que você está fazendo aí? O que eu posso fazer aqui? Sempre a gente desenvolve assim. E aí, quando eu vi, eu falei, poxa, mas isso está sendo feito dessa maneira? Será que não dá para melhorar para o clube? Os clubes passam dificuldade financeira, os clubes têm aí a sua rentabilidade decorrente das marcas. Vamos tentar trazer da pirataria um plus de remuneração e bater nisso. Para quê? Para olhar para os licenciados e falar assim, eu estou fazendo algo por vocês. Certo. Eu tenho que prestigiar o licenciado dizendo o seguinte, para que você que tenha seu maquinário, paga os seus royalties, paga os seus tributos, paga os seus empregados. Ou seja, eu tenho que, para eu respeitar essa organização toda, eu tenho que bater naquilo que concorre com ele. Que é a pirataria. Exatamente. Então, eu sempre coloco com o marketing o seguinte... É importante que o licenciado que vem saiba que tem esse trabalho. E digo mais, nessa agremiação desportiva que a gente vai começar a trabalhar, nós temos um objeto, um escopo contratual, que é treinar licenciados a colocar a mercadoria de forma correta no mercado. O que seria exatamente um licenciado? Por exemplo, você falou do Corinthians, por exemplo. O que é um licenciado do Corinthians? Uma pessoa autorizada. O licenciado é aquele que tem autorização para pôr a marca da agremiação desportiva no seu produto. Uhum. O licenciado é isso. Ou serviço. Que serviço? Uma agência de viagens. Agência de viagens do Corinthians. Ou agência de viagens que vai promover viagens para o navio do Corinthians. Imagine que fosse isso, né? Certo. Então, ou seja, o licenciado é aquele que tem autorização do clube para explorar a marca do clube. O Corinthians tem que ter dado essa autorização para ele organizar aquele evento do Cruzeiro. Cruzeiro do Corinthians. Exatamente. E eu já peguei agências de viagens fazendo isso. Nem sei se tem esse Cruzeiro do Corinthians, mas na verdade alguém usou a marca Corinthians e foi ali promover Você sabe que eu peguei recentemente, mais uma vez não vou revelar a marca, né? Não posso. Um motel que tinha uma suíte do time. É de mesmo? um determinado time. E esta suíte era muito bem frequentada. E nós recebemos uma denúncia disso. Mas essa denúncia veio, não precisou nem entrar na suíte. Ela veio com fotografias, né, do anúncio desta suíte. E lá tinham expressões do clube, eram adereços do clube. Era uma suíte temática. Temática, não é? Com lençóis do clube, tudo que você pudesse imaginar. E frases, né, interessantes ali que tinham a ver com o ambiente. E aí o que aconteceu? Nós tomamos conhecimento disso. Eu fui para cima do proprietário, inclusive tinha alguns motéis, e falei o seguinte, você precisa imediatamente cessar, porque o que a gente faz? Na notificação extrajudicial, eu não precisei ajuizar aqui, porque eu sempre entendo que a gente pode exaurir a solução por uma via conciliatória. É isso que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo que em todos os casos, você faz alguma coisa tipo alerta, você instrui, e se a pessoa para, você também encerra ali a... Cessou... Não, veja bem, eu tenho situações que cessou a atividade comercial, eu me dou por contente.
E tem, não eu, né? O clube. Mas eu com autorização do clube, sempre trabalhei de forma harmônica. E eu tenho situações que eu não basta somente a cessação da atividade, da comercialização do produto ou serviço. É importante indenizar o clube pela violação pretérita da marca. Quando eu digo o seguinte, o que é pretérito? Todo o ITER, todo o curso de anos que o indivíduo às vezes está vendendo ali. Às vezes eu pego nota fiscal, eu consigo, através dessa perícia investigativa, a gente consegue... Deixa eu ver quanto tempo ele está vendendo. A gente faz apreensões, vem notas fiscais, eu olho lá, 2012, 13, 20, 21. Esse cara está 10 anos vendendo o negócio. Então eu falo, você vai me desculpar, mas você está 10 anos violando o clube, a marca do clube, você vai indenizar de forma correspondente à violação da marca. Eu acho que cada caso tem que ter o seu tratamento, né? Eu não tenho pretensão, até teve uma situação que aconteceu, de a gente pegar pequenos comerciantes. O objetivo não é esse, né? Uma vez tivemos uma discussão aí no Nordeste de uma moça que vendia produtos de festa, uma pequena boleira e tal, mas depois a gente foi descobrir, através desse trabalho de investigação, que ela não fazia algo esporádico, era uma produção em escala. E ela foi notificada por 3 clubes que a gente desenvolve atividade. Então ela foi notificada em um, parou de vender. Ela foi advertida. Aí ela começou a notificar no 2. Ela falou, esse advogado não vai ser o mesmo do outro clube. Aí ela começou a notificar pelo segundo. Ela parou de vender. Não bastasse as 2 notificações anteriores, ela se arvorou com coragem na terceira. E aí nós pegamos na terceira. Isso ganhou um rumor aí, não é? Foi na região do Nordeste do Brasil. E, na verdade, nós encerramos a atividade. Era uma polêmica, mas o pequeno comerciante, eu tenho produtos de festa em todas as agremiações esportivas, que vendem balão, que vendem porta-doce, que vende coisas para bolo, para festas, bandeirinha. Esse indivíduo paga licenciamento, esse indivíduo tem a sua atividade regular. Não tem sentido alguém vender isso. Só dentro esse fato curioso, a pessoa fazer uma suíte temática dentro do motel, eu acho que essa questão também acontece com bares, ou não? Com bares? Bares temáticos? Sim, sim. A gente já detectou, eu tive há um tempo atrás, mas na seguinte situação. É lógico que eu não vou pegar um bar aí, bar do corintiano, um negócio às vezes de um bairro. Tem que ter um pouco de senso na coisa, né? Eu digo o seguinte, nós lidamos com direito penal também. Porque quando eu falo medidas de busca e apreensão, a gente está falando da medida de busca e apreensão policial. Eu tenho a medida de busca e apreensão no âmbito cível. E a policial cabe prisão em flagrante. Porque a pena hoje é de 2 a 4 anos de reclusão com o advento da nova Lei Geral do Esporte. Então, houve um agravamento da dosimetria da pena, do preceito da norma secundária, de 2 a 4 anos, cabendo prisão flagrante. Então, eu não vou certamente... Existe no direito penal o princípio da insignificância, não é? Do Klaus Roxin, que princípio da insignificância, crimes de bagatela ali. Eu não vou pegar um indivíduo num bar, uma pequena situação, mas eu peguei uma rede de hamburgueria, que era uma rede de hamburgueria, que já tinha sido uma atividade licenciada, deixou de ter, deu ombros ao clube, já fazia mais ou menos uns 5, 6 anos que desenvolvia atividade em São José do Rio Preto, e eu simplesmente, quando comecei a fazer esse trabalho e detectei essa hamburgueria, o nosso sistema pegou, eu notifiquei, ele não tirou, aí eu entrei com uma medida e ele acabou encerrando as atividades. Encerrou as atividades? Encerrou. Então, mas no caso aí é porque era um bar que todo ele do clube. Ele era, mas aí também tem uma coisa, viu? Eu vou lhe dizer. Às vezes não interessa para o clube ter alguém, mas é uma hamburgueria, tá? Mas deixa eu falar uma coisa. Nós estamos na época do compliance, que é agir em conformidade. Certo. Eu já sei que tem um indivíduo francamente violando a marca. Você notificou, ele se quedou inerte. Você notificou de novo, ele deu ombros. Eu liguei pro advogado que eu localizei e o cara não deu a mínima. Aí quando você toma uma medida contundente, o que acontece? O indivíduo quer conversar. Aí eu digo o seguinte, será que interessa para o clube um licenciado desse? Não. Se passasse pelo meu crivo, eu ia dizer... Como jurídico, eu ia dizer o seguinte, desculpe, não passa em compliance. O indivíduo tem uma conduta pretérita incompatível com aquilo que a gente quer que o futebol seja, que é o quê? Um ambiente lícito, em conformidade, né? A gente já vê tantas situações envolvendo futebol, a gente precisa colocar, pelo menos passando pelo nosso trabalho, a gente... percebendo que tem alguma coisa, a gente conversa. Eu já converti algumas empresas em licenciados.
Eu já trouxe aquele notificado ou destinatário da medida, fazendo com que ele seja um licenciado. Lógico que não vai ser um importador de camisa da Tailândia, mas era uma moça que tinha uma confecção de roupa infantil, não é? E muito bem feitinha, uma pessoa muito... Ela falou, olha, eu não sabia que era proibido. E às vezes não sabe mesmo, viu? E às vezes não sabe mesmo. Eu não tenho a consciência da ilicitude. Porque eu vejo muito assim, as mães fazem muito isso. Vai fazer uma festa infantil e resolve usar o tema Corinthians. Aí todo mundo, tudo lá, o bolo é do Corinthians, é logotipo do Corinthians, todo mundo, as roupas e tal. Isso aí tá errado ou é... Não, nesse ambiente eu não digo. Quando eu falei da questão da festa, é que a pessoa vendia os adereços da festa, não é? Todo aquele jogo de produtos para festa, prato, chapéu, brinquedos, pequenos brinquedos, tudo falsificado. Então a gente pegou isso. Agora, aquela pessoa que vai fazer uma situação temática ali, que eventualmente imprime da internet um bolo, um papel ali, não é esse o objetivo nosso, não é eliminar do mercado e combater esse tipo de coisa. Mas a festa, a viagem dos corintianos, vocês me perguntaram, um grupo de amigos se organizou para uma viagem do Corinthians. Não tem sentido falar em violação da marca numa situação dessa. Quando eu digo é aquela mercancia que importa ao direito penal, que viola a marca de forma franca, importante, tá? E aí cabe a gente detectar, não é? Ali na situação, na investigação que a gente faz, olha, isso aqui é uma situação pequena, insignificante, notifica e se contenta por isso mesmo. Bom, eu conheço você há muito tempo, e eu sei que você, muito tempo, foi ligado ao Clube do Corinthians. Não sei como é que está hoje a sua relação com o clube e tal. E eu sei que você tinha um monte de demandas que você cuidava. Eu lembro que uma vez nós conversamos até de um caso lá daquelas lojas do Poderoso Timão, não sei se era essa tal. Como é que está isso hoje? Que eles são licenciados, não é isso? Sim. Veja bem, eu estou ainda no Corinthians, a gente trabalha ainda, o departamento jurídico lá, a gente tem um trabalho importante lá com o clube. Então você deve ser muito competente, porque troca a diretoria, entra a diretoria e você continua lá. Eu digo o seguinte, você precisa ser duas coisas na vida, né? Você precisa ser sério e competente. Ou você pode ser só sério e ficar na beira da praia ali. Mas você vai fazer algo, se comprometa e faça corretamente. Esse trabalho aí foi um trabalho na época, né, que decorreu dessa atividade até do combate à pirataria. Veja bem, professor, quando a gente faz esse trabalho, a gente olha para fora. A gente olha o quê? O mercado externo. Eu vejo quais são aqueles players ali que estão vendendo produto não licenciado, mas é inafastável que eu deixe de olhar para dentro. Eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que olhar para dentro da organização do clube, no caso as lojas licenciadas, e ver se lá dentro os produtos estão sendo vendidos em conformidade. Verdade. E esse trabalho detectou que uma determinada empresa licenciada, é público o processo, mas não preciso eventualmente ficar falando nomes aqui, acho que não vem ao caso. Não é? Tem matérias aí públicas que já reverberaram isso. Nós detectamos que a empresa vendia produtos sem o respectivo selo holográfico. Aquele selo holográfico que tem até em isqueiro, né? Que controla eventualmente o rastreio do produto. Exatamente. E a gente detectou isso. Entendi. Eu vi isso uma vez, aí eu fui a uma loja conhecida dentro dos shopping centers, muito conhecida de esportes. Eu olhei também com um problema ali. Aí pedi para a minha equipe entrar em campo. Minha equipe investigou, foi em vários locais, não só em São Paulo, mas em locais onde a gente pudesse alcançar esses produtos também sendo vendidos. E a gente foi desde uma cidade como Campos do Jordão até no norte do Pará, não é? E a gente detectou eventualmente esses produtos e para a gente dar fé pública a esta detecção, esta violação da marca, a gente falou, poxa, o cara não está colocando selo holográfico. Então, exemplo, o clube, ele dá 20 mil selos para o licenciado. Você pode produzir 20 mil camisas. O que fazia o licenciado? Ele produzia 30, 20 ele prestava ao clube e 10 por fora. Bom, mas será que está acontecendo isso mesmo? Mas será que é verdade? Não. O que a gente fez? Foi lá, chamou o cara. Chamou, vem cá.
Conversei, tal, uma vez, 2 vezes. Não está acontecendo isso não acontece, deve ter escapado um ou outro. Bom, passamos um tempo monitorando, equipe na rua de novo. A equipe foi na rua, doutor Bianchini, pegamos A, B, C, endereço tal. Eu peguei o cartório, passei um dia com o cartorário inteiro que faz atas notariais. Aí você fez uma ata notarial. E ele fez atas notariais. Eu botei ele do carro com a equipe. Vamos aqui, vamos lá, vamos aqui, vamos lá. Chegamos aí na loja da Arena, ou seja, nas barbas do clube. E aí, atas notariais. E o que a gente fez? Chegou num momento, não sou eu que decido as coisas. É a direção do clube, né? São os dirigentes do clube que decidem. Olha, Bianchini, eu queria um parecer sobre a possibilidade de êxito nisso. Bom, o meu parecer precisa ser exarado do ponto de vista técnico. É muito arriscado, envolve milhões, tudo que tem no clube de futebol, qualquer um, ele qual seja, tem repercussão. Né? E a gente foi lá e entrou com uma medida, notificou o primeiro, né? A empresa negou, eu tinha todas as provas e a gente ingressou com a medida. Para se ter uma ideia... Como eu sou perito, né, para esclarecer, é dizer o seguinte, que a ata notarial é um documento. Sim. Que você chama um cartório, você olha, tá vendo essas fotos aqui, é verdadeira. O cartório, às vezes o funcionário do cartório, ele mesmo tira as fotos. Perfeito. E ele atesta que aquilo ali é uma imagem verdadeira, para que tenha valor numa ação judicial. Sem dúvida, exatamente. Inclusive com aquisição de produtos. Isso. Nota fiscal, aquisição. Sim. A gente, por Simula favor, agora você vai ao caixa, adquire. Isso. Eu presenciei neste ato, comprando, adquirindo produto lacrado por mim, que dou fé pública, etc. e tal. Para se ter uma ideia, a gente instruiu tão bem essa ação que, em primeira instância, o juiz ele julgou antecipadamente a lide sem dilação probatória. Nem dilação probatória ele deu. Foi arguído pela parte contrária, cerceamento de defesa. Mas assim, o que aconteceu? Como é que eu vou... eu tenho uma nulidade que eu não tenho como... Eu tenho um vício contratual que eu não tenho como detectar. Está insuperável. Eu já peguei várias situações de violação. O que aconteceu é que você apresentou uma prova técnica. Sim. Irrefutável, com fé pública... Então, em várias localidades. Não há necessidade do juízo, no caso, dizer o seguinte, prove que isso aqui não é verdade. Ele já tem uma prova verdadeira, perfeita. Consubstanciada ali. Isso. Exatamente. Então, já é um fato consumado. Exatamente. Bom, enfim, ganhamos em primeira instância, a parte contrária recorreu. Aí no tribunal nós tivemos lá um desfecho na quarta-feira passada de um placar apertado, né? Porque é uma ação difícil, complexa, mas logramos aí no Tribunal de Justiça de São Paulo vitória nesse caso, muito importante aí, e o clube aplaudiu, né? Muita gente, é um processo que tem interesses, né? Tem pessoas que, por incrível que pareça, dentro das agremiações esportivas, torcem contra, né? A coisa... Por que torcem contra? Questões, tirando eventualmente agremiações esportivas que tenha uma SAF organizada... Você vai na questão política do clube. É natural, mas isso não é uma crítica, é natural. Você dentro do ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é natural que tenha interesse. Você dentro de um tribunal, eventualmente, você pode ter isso, né? Dentro de um tribunal, eu já constatei situações. Você veja o que está acontecendo hoje no Brasil com o julgamento lá do ex-presidente. A gente olha as figuras do tribunal, não estou dizendo qual é ou qual não é, mas não tem como não pensar, será que não tem interesse aqui? Será que não tem uma ligação ali? Lógico que existe. O ser humano, o julgador, não consegue ficar imune, não é? Por mais que fala, não, eu vou ficar absolutamente aqui distante, imparcial. Então, assim, é natural que haja um processo que envolve interesses, um processo que envolve milhões, não é? E a gente conseguiu, com o trabalho, alcançar o sucesso. O Fux deu um voto de 12 horas. Foi. Eu nem li, eu só ouvi falar, porque esses dias eu não consegui ver televisão, nem no telefone, mas... diz que foi bem longo, né? Técnico. Técnico.
não é? Enfim, é isso. Acho que cabe a gente respeitar as decisões do Poder Judiciário, criticá-las quando a gente acha que tem que criticar, como eu critico, não é? E como eu elogio também, às vezes não pelo lado, porque eu já tive ações que eu ganhei e falei, meu Deus do céu, como é que o juiz, né, deu esse entendimento? Porque era difícil mesmo, né? Depois reverteu, não é? Mas como tem situações que a gente não espera e bem trabalhado, bem, né? Você sabe que eu digo assim, esse processo que a gente está falando é aquele processo que nem você fala, teve o dedo do técnico, teve o dedo dos advogados todos. E quando eu digo eu não digo sozinho, de forma singular. É a equipe maravilhosa que trabalha comigo, de forma estável, de forma leal, de forma honesta, pessoas que brigam pelas marcas que a gente trabalha, mas brigam mesmo com amor. A gente sofre adversidades não só no âmbito do judiciário, que tem decisões que às vezes nem sempre são favoráveis e a gente busca reverter, mas pressões de toda a ordem. Pressões políticas, pressões externas, até ameaça eu já recebi. Sem falar o nome do clube, sem falar o licenciado envolvido, esse processo, ele finalizando com esse seu trabalho maravilhoso, isso vai dar um benefício financeiro para esse clube em quantos milhões? Bom, o clube teria que pagar, né, um valor expressivo de milhões de reais aí por conta da rescisão, mais ou menos uns 30 milhões de reais. Ok. Né? Então vai deixar de pagar isso. E aí, lógico que ainda tem um recurso especial aí, não é? Mas certo. A gente tem aí, hoje o clube pode abrir, não é? Já tem até lá uma pessoa, um licenciado lá que desenvolve atividade, ou outros que ele pretenda fazer, e comercializar livremente, sem estar na exclusividade com essa empresa, porque ela estava amarrada na exclusividade. Essa empresa o clube só poderia vender através dessa empresa? Só através dela. Meu Deus. Então você veja o tamanho do rojão. Né? Isso aí é contrato ruim feito no passado. Eu digo o seguinte, quando a gente fala em contrato ruim ou bom, tudo está a depender das conveniências. Eu não digo conveniência das pessoas, eu digo a conveniência do momento, né? Porque, veja bem, às vezes você pode fazer um contrato que ele nem tão bom é para o clube, mas ele vai gerar uma visibilidade, ele vai gerar, eventualmente, alguma repercussão monetária para o clube muito maior do que naquele momento ele precisa. Você imagina, na época de pandemia, como um patrocinador podia chegar num clube, que ele podia olhar e falar assim, uma hora isso vai acabar, essa pandemia vai terminar. Era propício negociar um contrato com o clube, com quem tem dinheiro, falar assim, olha, agora vocês não estão tendo direitos de televisão, vocês não estão tendo direito de imagem, vocês não estão ganhando com estádio, com hospitalidade, com o match day, né, que é aquele dia que o clube ganha dinheiro, que é o dia do jogo, não é, com venda de ingresso, bilheteria, com produtos oficiais, não é, com hospitalidade, enfim. O que ele faz? Seria um momento... Então, quando você fala é bom ou não é para o clube, você tem que olhar retrospectivamente o momento da decisão do dirigente, se foi bom ou não da exclusividade. Tem isso. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Agora eu vou vestir a camisa do torcedor. Não pirata, né? Não. Veste original, hein? Vestir aqui a camisa do torcedor. Eu não estou pensando assim, aquele torcedor que não tem condições de comprar uma camisa original. Perfeito. Eu imagino que esses são os que mais alimentam essa indústria do uniforme pirata, vamos dizer assim. Perfeito. Existe, assim, algum estudo, alguma sensibilidade, por exemplo, de uma marca dessas mundiais aí que fornece material esportivo para os clubes, que licencia a marca, e algum compromisso assim, olha, havendo o fim da pirataria ou redução dessa pirataria, do preço do material diminuir? Porque eu diria que essa questão do custo do material original para o material não original é uma coisa que pesa muito nesse mercado. Não tenha dúvida, né? Eu digo que a pirataria, ela atua na diferença do objeto de desejo, que é a camisa oficial, e a sua condição financeira. Não é? Ou seja, por não poder alcançar aquilo que ele pretende e ter um meio termo ali que é mais ou menos algo na mesma qualidade, que expressa de alguma maneira, não é, a paixão dele. A paixão dele, né? O que ele faz? Ele adquire, logicamente, algo de valor menor, não é?
Eu entendo, que existe assim, quando você vai falar assim, poxa, mas é muito caro, esse produto é caro, vem de fora, tem uma série de investimentos das grandes marcas. Sim. Você imagina uma Nike no mundo, uma Umbro, uma Adidas, New Balance, o que custa? Você pega a Volt, por exemplo. A Volt é um cliente nosso. O que ela fez? Ela atua hoje... A Volt é cosmético. Não, a Volt Sport. Até, né? A Volt Sport. A Volt, na verdade, é uma empresa de Joinville, né? De um grupo muito legal, muito competente, que ela trabalha, não é, em clubes, não digo menores, mas clubes que têm uma parceria. O Bahia, por exemplo, a Volt desenvolveu até recentemente uma marca com eles. Então, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto. A Nike talvez não chegue ali. Talvez não chegue, não é? Hoje. A Umbro talvez não chegue ali, mas a Volt enxergou, falou assim, poxa, deixa eu fazer esse material desportivo, né? E faz com uma competência ímpar. Porque se você olhar hoje a camisa, pega a camisa do Remo, por exemplo. A camisa do Remo de Belém do Pará, que é a camisa que é feita pela Volt, é magnífica, é linda. Parece uma camisa de um time europeu com a série de relevos no tecido. Eles têm uns apliques emborrachados lindos, como tem de todos. Do Fortaleza, do Vitória. Então, o que acontece? A Volt entrou nesse nicho, atendendo clubes menores, não é? Onde a Nike ainda não chegou e ela faz, olha, com a qualidade aqui no Brasil para bater em grandes marcas, não é? Então, só que, se você me falar, poderia ter uma camisa de uma marca como a Nike no valor de R$100 e poucos oficial? Não se vai chegar, né? Eu acredito que não vai chegar. Não sei se hoje essas marcas têm alguma atividade aí que está em andamento para poder ter uma camisa mais acessível, né? Mas eu não tenho dúvida que as marcas olham para isso, né? Porque a massa de torcedores de praticamente todos os clubes tem uma classe ali uma classe menor ali que adquire esses produtos. A torcida mesmo não tem condição financeira, né? Agora, eu queria entender aí uma questão jurídica mesmo, acho que para o nosso público aqui seria de grande valia se a gente esclarecesse isso aí. Quando você compra um produto pirateado, eu sempre escuto que quem compra também comete algum tipo de crime. Sim. Mas eu acredito que o foco de vocês seja mais naquele que vende. Sim. E naquele que tem uma cadeia produtiva, uma estrutura organizada para vender aquilo em massa. Sim. Embora qualquer um que esteja fazendo o mesmo ato está cometendo o mesmo crime dessa pessoa que tem uma cadeia estruturada. Não considero o mesmo crime, porque a nova Lei Geral de Esporte trouxe, não é, uma descrição típica, tá? Descrição dos verbos que são vender, expor à venda, fornecer, no âmbito da circulação da mercadoria, do comércio ilícito. E aquele que adquire um produto, ele não está inserido nessa conduta. Entendo que aquele que adquire um produto de origem ilícita pratica receptação, esculpida no artigo 180 do Código Penal. Aquele que recebe produto, não é, que adquire produto sabendo ser de origem criminosa, pratica o crime de receptação. Então, assim, não são condutas diferentes. Aquele que adquire, não é, por exemplo, vamos fazer um paralelo. Aquele que adquire droga não pode ser enquadrado na tipificação do tráfico. Né? Então, ou seja, ali tem uma situação Mas lá tem aquela questão da quantidade. Não, sim, mas exatamente. Por isso que a gente... em grande quantidade... Exatamente. E a gente não deixa de aquilatar isso. Por isso que eu disse no começo da nossa conversa, aliás, muito boa conversa, que a gente analisa caso a caso. Eu falei do princípio da insignificância. Ou seja, se eu vejo que é uma situação ali de um pequeno comerciante realmente, eu notifico, porque também se eu deixar de tomar atividade, né, eu falo, olha, por favor, você para de vender e tal, porque realmente se o meu sistema pegou, ou se a minha investigação detectou, é algo importante. Né? Agora, se é uma venda, por exemplo, eu já peguei uma vez um indivíduo vendendo camisas usadas. Não é? Eram camisas de coleção. Aí veio para mim, o sistema detectou o alvo, alvo suspeito. Quando a gente foi ver, não, é camisa usada, então não tem sentido, não era pirata, né? Então não é esse o objetivo do nosso trabalho. Porque se a pessoa sabe, tem a consciência que aquela camisa ali é de uma atividade totalmente ilícita, ela está cometendo um crime de receptação. Sim. Certo? Sim. Agora, o que é que ela pensa? Ela vê lá vendendo essas camisas próximas aos estados.
aos estádios, no caso. Ela vai lá, compra vou levar uma camisa que eu quero usar aqui no jogo, não sei o que. Ela está ali de boa fé, vamos dizer assim. Ela não está ali, olha, eu estou comprando porque eu... Como é que é essa análise? Bom, veja bem. Hoje é tão comezinho, né? Tão dentro da normalidade, não é? Eu digo, normalidade do que se vê, né? Do leigo. Ver camisas, varais colocados na porta dos estádios, que as pessoas podem entender que nem ilícito é. Fala assim, não, isso aí é pirata, é a mesma coisa, etc e tal. A nova Lei Geral do Esporte, ela trouxe, como eu disse já, um agravamento da pena de 2 a 4 anos de reclusão. E não tínhamos essa pena. Ou seja, e houve um tratamento específico para quem? Para os clubes de futebol. Específico. Hoje, por exemplo, se eu falsificar uma bolsa de uma determinada grife, eu não estou enquadrado na nova Lei Geral de Esporte, porque não se trata de agremiação desportiva. Certo. E aí eu preciso de uma ação penal privada, eu preciso provocar a polícia, eu preciso mobilizar a polícia para eu poder ter indenização ou até uma medida penal. Isso que você está falando é importante. Então, é assim, se eu falsifico uma calça jeans ou uma bolsa de grife ou alguma coisa nessa natureza, ela está diretamente ali numa lei própria que estabelecida no Código Penal. Exatamente. Já no caso das marcas esportivas, existe uma lei própria que tipifica que tipo de crime, que situação, como é que funcionaria uma coisa diferente. Seria isso. Sim, ou seja, todo aquele na nova Lei Geral de Esporte que pratica a venda, o fornecimento, distribuição, exposição à venda de produtos de natureza desportiva contra a violação da marca, aliás, violando a marca de agremiação desportiva, pratica um crime, que é um crime previsto nessa nova lei, com 2 a 4 anos de reclusão. Então, prisão em flagrante, a nova lei falou assim, olha, tá tão grande a pirataria, o legislador entendeu e falou, é grave isso. Isso é grave, violar a marca de um clube é grave, não é? Ou seja, o legislador atento a essa conduta social, o que ele fez? Erigiu a categoria de crime específico dentro da nova Lei Geral de Esporte e mais, agravou a reprimenda, que era menor, de 2 a 4 anos de reclusão, mudando a natureza da ação penal, que era uma ação pública, era uma ação privada, ou seja, dependia de representação e de um oferecimento de uma queixa-crime, para o quê? Uma ação penal pública incondicionada, onde o poder estatal pode agir de ofício. Aí você passa em volta do estádio... Peraí, então você está me dizendo que isso é importante. Sim. Quem foi enquadrado dentro dessa nova lei pode pegar uma pena de 2 a 4 anos e ela passa a ter o Estado te processando. Exatamente. Que no caso o Ministério Público. Exatamente. E nos outros casos, não. Dependia de você ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, abrir uma queixa-crime e também seguir com uma ação própria. A ação própria, ação penal privada, que é inaugurada pela peça inicial que chama-se queixa-crime. Isso. Você faz uma representação ou faz o boletim de ocorrência e daí a coisa anda. Mas... o delegado não podia nem agir de ofício. Sim, mas nesse caso agora, o Ministério Público entra na jogada. Entra na jogada e digo mais, as polícias passam em frente os varais nas cercanias do estádio e não fazem nada. E aí, como é que fica isso? Você entende? Ou seja, se você está vendendo droga na beira do estádio, a polícia pode te prender. Isso. Se você está vendendo bebida dentro do estádio, em São Paulo, tá? Porque em São Paulo nós temos a lei estadual que proíbe bebida alcoólica. Então, mas essa lei aí, essa lei da Lei Geral do Esporte tem que ser mais divulgada. As pessoas, a sociedade, eu mesmo não sabia. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O nome do seu programa é Ninguém Te Conta Isso. Ninguém. Então, se você me perguntasse, o que ninguém te conta? Eu ia dizer o seguinte, que tem uma nova lei, um novo tipo penal trazido na nova Lei Geral do Esporte, que foi ali previsto pelo legislador nesse novo estatuto jurídico, e que prevê uma pena de 2 a 4 anos de reclusão, e que se a gente detectar você vendendo esse produto, ninguém te conta isso. Você vai ser preso em flagrante, conduzido à delegacia e vai certamente ter a sua ficha criminal aí maculada, né, por uma prática criminosa, sem considerar os consectários indenizatórios advindos da prática. Certo. Então vamos pensar assim, isso é importante você dizer isso aí,
porque é algo que tem a ver com a sua liberdade. Sem dúvida. Agora, uma coisa assim, no início você já fez uma boa explanação, mas tem a Receita Federal, que deixa de arrecadar impostos federais, a Receita Estadual, Sim. impostos municipais. Aí você tem a marca em si, e você tem toda essa questão penal por trás, e além a questão civil indenizatória. Sim. Ou seja, um simples ato de você fazer o que aquela comerciante, vamos colocar assim, lá da Bahia, que tinha lá uma barraca lá que vendia um shopping center ali em frente do clube. Sim. Aquilo lá pode trazer problemas de naturezas diversas. A pessoa responde vários processos em várias áreas. Sim. E as pessoas não sabem, às vezes, disso. As pessoas não sabem. Não sabem. Por ser o quê? Uma conduta inserida num contexto social. E ninguém te conta isso, doutor. Ninguém te conta isso. Eu estou contando. Mas é verdade, porque a pessoa com um único problema, um único ato, ela tem um problema tributário. Sim. Que responde também a um processo que pode ser uma infração financeira. Ela tem um problema civil indenizatório, que o clube quer ser indenizado pelo o licenciado, no caso, o fabricante, e tem a questão penal, que é a questão que você falou que o Ministério Público agora entra na jogada. Exatamente. E a gente, quando faz as buscas e apreensões, hoje a gente tem pedido aos magistrados... Essa lei é de quanto tempo para cá? É de 2023, salvo engano. É uma lei recente mesmo. Recente. E o que acontece? Os magistrados têm hoje determinado a apreensão das maquininhas que são utilizadas como meio de pagamento. Sim. E a gente consegue, através disso, saber onde ele comprou, para quem vai o dinheiro. É isso, a negação fiscal. Mas aí é outra questão. As empresas de meio de pagamento, as maquininhas, também não estão facilitando também que isso aconteça? Eu não digo as maquininhas, porque, na verdade, quando o indivíduo lá ele abre uma empresa, ele abre a empresa, os meios de pagamento não detectam ali a atividade. Ele vai colocar assim, comércio, compra e venda de armarinhos. Ele coloca lá, um KNAI lá de uma empresa, e muitos têm empresa constituída, viu? Sei. Não pensam que são pessoas físicas, não. Tem aqueles que trabalham no regime dropship. O que ele faz? Ele não tem o mercado, tá? Ele não tem o estoque, ele faz. Então ele usa na pessoa, no CPF dele, não é? Agora, eu vou lhe dizer, quem colabora muito para a venda ilícita, eu digo isso porque é um entendimento que tem trazido aí bastante, além de um debate caloroso, uma questão que eu não consigo compreender, as plataformas. A Shopee, quando ela coloca um produto lá, que ela detecta que é um produto, ela tem que ter essa fiscalização, que é um produto pirata, ela tem que inibir. E ela só inibe quando a gente provoca, porque eu dou várias derrubadas por dia em materiais na Shopee. O que eu faço? A gente detecta e o nosso sistema dá o takedown da página. Eu derrubo aquela loja dele dentro do ambiente da plataforma digital. Olha, Bianchini, aí eu vou... o interessado aqui é você. Sim. Mas a minha opinião, como perito e investigador, que eu atuo nessa área, você me conhece, eu diria o seguinte, que a responsabilidade do meio de pagamento é quase igual, na minha opinião, à da plataforma, ao dos marketplaces, Shopee, Amazon, Mercado Livre e tal. Todo mundo é responsável pelo que faz. Porque, na verdade, se eu permito que transite pelo meu banco um dinheiro de uma operação que eu tenho consciência que... não. Havendo consciência é diferente. Eu digo assim, porque ali ele faz ali uma série de movimentações. Ele põe, por exemplo, vende produtos de... Eu não quero dizer que os meios de pagamento estão imunes. Tá? É que eu digo que a Shopee, ela analisa o produto, ela visualiza o produto pela condição do produto, pelo valor do produto. Se é uma camisa original, tem um departamento lá que tem que falar assim, o seguinte, eu tenho camisa aqui da Nike original a R$129. Quando um sistema, hoje a inteligência artificial detecta, vendeu uma camisa dessa, a gente tem que ver se isso é ilícito ou não é. Então, eu tenho a condição de o sistema olhar e falar, é uma camisa falsa pelo valor, etc. O meio de pagamento nem sempre. Agora, logicamente, se vier uma adesão do meio de pagamento na atividade, é diferente. Olha, eu vou dar o meu exemplo
pessoal aqui. Você às vezes abre uma conta no Bradesco, o Bradesco não sabe eventualmente de onde vem o dinheiro, não é? Às vezes o indivíduo põe lá um valor de um aluguel, ele põe um valor de uma venda de um carro, às vezes ele pode ter uma atividade no meio. Então, assim, lógico que vai detectar. Mas assim, você não pode responsabilizar o meio de pagamento diretamente, caso você eventualmente... Por isso que serve investigação, né? Na verdade, é assim, o sistema bancário, qualquer dinheiro que entra na sua conta, Sim. ele tem que dizer, ele tem que relatar para o Banco Central, a partir de um determinado valor, qual é a origem daquele dinheiro. Perfeito. Normalmente, quem declara é o próprio cliente. Perfeito. Ele diz, esse dinheiro aqui é originário de honorários. Sim, ou de venda de camisas. Ou de venda de camisa. Agora, eu penso que o sistema bancário não está tão imune assim, não. Ele deveria também checar essa questão aí, esse rastreamento de onde que vem o dinheiro. Agora, eu também concordo com você que os marketplace, eles querem mais é vender. E eu, na verdade, até minha experiência pessoal, eu já comprei de marketplace tênis. E nossa, será que é bom esse tênis? Eu mesmo assim desconfiei do preço. Eu achei assim, o tênis barato. Aí eu recebi o tênis em casa e quando eu olhei, uma porcaria. Então. Gastei dinheiro, porque eu não vou usar aquele tênis. Sim. Achei, mas na imagem ali era perfeito. E o preço muito barato. Então, realmente, esses tênis muito barato não tem como ser original. Você concorda? Então, assim, eu digo assim, a plataforma, e hoje a plataforma tem imunidades em algumas responsabilidades. Lógico que, falando dos meios de pagamento, tem responsabilidade, mas isso sempre vai depender, às vezes, de uma investigação. Ou alguém reclamar. Porque esse comerciante, às vezes, de camisa, ele não movimenta grandes valores. Às vezes são meninos jovens. Sei. A maioria das pessoas que a gente pega, diferentemente do cara que traz o container lá da Tailândia, esse é diferente, né? Mas, às vezes, aquela camisa de 129, 120, às vezes ele vende outras coisas. Por exemplo, eu pego plataformas que ele vende o quê? Perfume original, pequenos perfumes. Ele vende brinquedo original e bota as camisas tailandesas no meio. Peguei uma papelaria, que é uma papelaria digital. Ele tinha lá caderno original, ele tinha lá produtos originais, caneta de todas as marcas, e no meio ele vendia umas camisas tailandesas. E aí a gente acabou, eu não derrubei a loja dele inteira, mas eu avisei e falei, olha, no que toca aí as camisas, por favor, pare de vender. Bianchini, olha só, a gente está chegando aqui realmente no final aqui. Poxa. Eu vou te agradecer muito a tua presença aqui, você esclareceu muito aqui para o nosso público aqui, essa questão da pirataria, a questão jurídica, principalmente. Acho que tem muita gente agora que vai ficar um pouco mais atento a isso. O pessoal vai lá no Google procurar que lei geral do esporte é essa. É o que ninguém te conta, né? Exatamente. E eu queria que você deixasse aí como é que a gente encontra o Bianchini. Bianchini tem rede social, como é que funciona você como advogado? Olha, eu não sou muito ligado em rede social, viu? Não é não? Não, mas a gente tem o Bianchini Advogados, né? O nosso escritório, a gente atua não somente na parte de combate à pirataria, mas também de proteção de marcas, não é? A gente começou aí recentemente a fazer um trabalho protegendo as marcas no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e a gente desenvolve aí todo o contencioso, né? A gente gosta de processo complexo. Eu costumo dizer, não gosto de... A gente terminou um pouquinho aquele ambulatório e começamos a trabalhar com UTI, né? Ou seja, processos complexos, difíceis, a gente gosta de desafios, né? E o combate à pirataria é um braço importante do escritório, que alcançou aí praticamente a maioria das agremiações esportivas, e a gente tem se orgulhado bastante do trabalho e também recebendo muitos elogios das empresas que trabalham conosco. A gente procura atender da melhor forma possível, deixar o cliente feliz e criar uma conexão emocional com o nosso cliente, né? Uma publicação que você fez recentemente aí sobre um clube aí de futebol, que você botou no teu Instagram, alguma coisa, é desse caso que a gente estava falando anteriormente ou outra coisa? Olha, ultimamente nós tivemos algumas vitórias importantes, não é? É que no clube de futebol sai mais, né? Em alguns sai mais, outro menos. Mas a gente tivemos... Hoje mesmo a gente teve uma importante decisão aí também de um jogador que envolveu um atleta, mas que saiu na manhã de hoje. A gente, semana passada, tivemos 2 grandes vitórias, na semana retrasada. A gente tem marcado uns bons gols aí e deixado o nosso cliente feliz e a gente orgulhoso com o trabalho que a gente desenvolve. Então tá bom. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Dr. Ricardo Bianchini,
É o terror da pirataria no Brasil. Gente, esse foi um episódio aqui de Ninguém Te Conta Isso. Espero que você tenha gostado. E em breve teremos outros especialistas aqui, como o Bianchini, para falar de outros temas relevantes para a sociedade brasileira. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.